ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pela Rádio Cultura Brasil, pelo portal UOL e pelo portal da Cultura no cmais.com.br/jornalismo. Nossa bancada de entrevistadores hoje é composta por Frederico Vasconcelos, repórter especial do jornal Folha de São Paulo e editor do blog Interesse Público. Eduardo Muilaert, advogado criminal. Sônia Raci, colunista do jornal O Estado de São Paulo. Rodolfo Borges, repórter de política do jornal El País, no Brasil. E Zínia Baeta, editora de legislação e tributos do jornal Valor Econômico. Como de costume, contamos também com os tuiteiros convidados e com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Doutor Modesto Carvalhosa, muito obrigado pela aceitação do convite. E vamos ao nosso tema que promete ser fértil. Costuma-se dizer no Brasil que, primeiro, algumas leis pegam, outras não pegam, como as vacinas. Também se diz que o Brasil tem leis até demais. O que é preciso é fazer com que sejam cumpridas. O senhor, que é um homem experiente e também, sobretudo nesse assunto, o senhor tem mostrado, tem defendido com muita convicção, com especial convicção, a lei anticorrupção. O que é que ela tem de tão importante e em que, resumidamente, ela é diferente de outras? Por que ela é tão importante? Bom, a lei anticorrupção é fruto de 3 tratados internacionais que o Brasil subscreveu e são tratados que versam especificamente sobre corrupção internacional e os relacionamentos que existem hoje entre empresas que operam no plano de diversos países. Então, a nossa lei anticorrupção é mais ou menos a tradução no Brasil desses 3 tratados, principalmente da OCDE, que é o tratado principal que mostra que a globalização não é só da economia, mas a globalização também é da corrupção. E o Brasil não tinha lei nenhuma específica? Não, a lei é específica no sentido de que ela realmente pune objetivamente as pessoas jurídicas. As empresas. As pessoas jurídicas, ou seja, pelo Código Penal brasileiro, pelas leis penais, é muito difícil você processar uma empresa porque não há o elemento dolo, que é importante, a intenção. Ora, a pessoa jurídica não tem intenção, a pessoa jurídica age de acordo com o seu objetivo social. Ela não tem intenção, como o Estado não tem intenção. O Estado age conforme as leis, a Constituição, etc. Então, esta lei veio trazer para o Brasil o sentido de que as pessoas jurídicas é que são responsáveis pelos atos de corrupção e não só as pessoas físicas que operam em nome dela. Então, isso é um avanço enorme, é um avanço fundamental e que o Brasil, em 2013, finalmente promulgou a lei, a presidente da República, naturalmente atendendo um pouco aos reclamos de rua que havia em junho, que ocorreram em junho daquele ano. E nós temos hoje, então, uma lei muito especial que vem na hora certíssima de punir as empresas que estão aí envolvidas nessa questão agora, ainda, da Petrobras. Perfeito. Zínia, você abre, nós vamos tratar disso aí extensivamente. Boa noite, professor. Boa noite. Tá bom. A lei de anticorrupção é uma norma de cunho administrativo. Isso. Então, num primeiro momento, quem faria as investigações seria o agente público, que pode estar envolvido em alguma denúncia de corrupção. Nesse sentido, qual que seria o interesse desse agente público em levar para frente uma investigação em que ele também está envolvido? Pois é, esse é o grande problema, porque a lei, por exemplo, fala em autoridade máxima de cada ente público que deve iniciar, instaurar e julgar o processo administrativo, penal administrativo. Mas, na realidade, a única maneira de contornar esta incongruência, que é exatamente a autoridade máxima administrativa julgar atos que vão acabar caindo, pelo menos indiretamente, nela própria, é realmente que as
os entes autônomos da administração o façam. Então, a Por exemplo, quais são os entes Controladoria Geral da União, o TCU, que tem um departamento especial para controle das empresas estatais, as corregedorias dos estados, as corregedorias dos tribunais, porque a lei abrange também a corrupção nos tribunais, não só na administração pública. As corregedorias do Poder Legislativo, quer dizer, que somente poderiam efetivamente, eficazmente, fazer com que a lei funcionasse e houvesse a instauração e o julgamento eficaz e útil dos processos, seria exatamente que esses entes que são autônomos dentro da administração, na medida em que eles pertencem ao Estado e não ao governo, pudessem, geralmente, quer dizer, efetivamente, instaurar e julgar o processo. Autônomos em tese, né? Em tese, mas não é muito em tese, porque, na realidade, é a questão do poder, não é? Quando você tem um poder autônomo, você gosta de exercer. É que nem você disse, olha, aquele ministro lá foi indicado pelo governo Dilma, ministro do Supremo, ou do STJ, mas ele tem um poder dele, entendeu? Acaba no primeiro dia, primeiro mês, primeira quinzena, ele gosta, e depois de meses, ele gosta de exercer um poder próprio, ele não gosta de obedecer ordem. A mesma coisa, a Controladoria Geral da União deve ter esse mesmo sentido, que ela tem autonomia perante o governo. Mas ela é um órgão do Estado, ela não é um órgão do governo, embora faça parte do organograma da administração. Mas quando se fala de estados e União, é uma coisa talvez mais tranquila, mas essa norma ela pega os mais de 5 mil municípios que a gente tem no país. Os municípios Nessa também situação têm acho que seria mais complicado. Mas é mais complicado, você tem razão, é muito mais complicado. Mas aí você tem que ter realmente um controle que pode ser substituído pela promotoria pública, quer dizer, pela própria lei, diz, olha, quando a autoridade não iniciar o processo, quem inicia é a promotoria pública. Então, realmente, aí você tem uma possibilidade, a própria lei, de substituir. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que essa capilaridade, ela pode levar à ineficácia da lei e que deve ser, portanto, ter um Eduardo Müller-Laerte. Meu caro professor Carvalhosa, o seu livro ainda nem foi para as livrarias e já desperta um enorme interesse. Mas ao seu colega, o professor Brandon Garrett, da Universidade de Virgínia, acabou de lançar um livro paralelo, eu diria, que chama-se Too Big to Jail, Grande Demais para a Prisão, em que ele diz que num grande escândalo financeiro americano ninguém foi para a cadeia e que normalmente as instituições, o Estado, o próprio judiciário protege as grandes corporações com medo do dano que possa provocar uma repressão dos malfeitos, a expressão agora da moda. Você acha que aqui no Brasil ainda há esse medo? Malfeito é roubalheira mesmo, né? Malfeito é um bonito nome para roubalheira. Para roubalheira, pois é, mas eu gostei no artigo do Estadão, do professor Carvalho, ele falava em malfeitos, a presidente Dilma na campanha falava muito em malfeitos. Então, mas eu falei a palavra entre que vai aspas, impregnando. Eu falei entre aspas. Entre aspas. Doutor Carvalhosa é um homem gentil, um cavalheiro. Então, a minha pergunta era essa, quer dizer, você na sua cruzada agora, acha que vão conseguir pegar os grandes ou nós vamos ficar sempre na raia? O caso é o seguinte, todo mundo está dizendo que o governo federal está paralisado perante esse escândalo da Petrobras. Na realidade, o governo federal não está paralisado. O governo federal está tentando, de qualquer maneira, blindar as empreiteiras e blindar a Petrobras e blindar os partidos políticos. Então, para isso, o vice-presidente da República disse, não, as empresas, se o Brasil, se houver julgar, se nós instaurarmos processo pela lei anticorrupção contra as empresas, o Brasil para com acento agudo, para. Então, também o AGE, o ministro AGE, que não age, mas age falando, não é? Ele diz o seguinte, que a lei precisa ser regulamentada, entendeu? Como se a lei precisasse ser regulamentada. Isso tem uma falsidade ideológica para uma coisa dessa. A lei anticorrupção. A lei anticorrupção precisa ser regulamentada. Ele é o primeiro, ele que redigiu toda a lei, ele sabe muito bem que a única regulamentação que precisa ser feita é de um parágrafo de um artigo que fala de compliance. O resto está lá escrito, a lei entra em vigor 180 dias após a sua promulgação, ou seja, 1º de fevereiro.
Então, a lei precisa ser regulamentada. Você falou nos partidos. Você acha que os partidos podem ser atingidos por essa lei? Claro, pois o artigo 1º diz que toda pessoa jurídica de direito privado pode ser objeto da lei. Então, os partidos são pessoas jurídicas de direito privado. Elas deveriam também ser processadas pela lei anticorrupção, naquelas que forem indicadas pelas intermediários dessa corrupção, que já foram na delação premiada 3 indicados, podem ser mais até, elas devem ser objeto da lei anticorrupção também. Mas, professor, Sônia essa Raci. lei começa a partir de 1º de fevereiro. Isso. Os atos foram praticados antes dessa lei. Todos esses atos que a gente está vendo, essa corrupção da Petrobras, é muito anterior à lei. Isso está dentro da lei, não está? Pode se aplicar a lei? Como é que funciona? Sônia, o caso é o seguinte, a própria lei, isso aqui temos uns grandes penalistas brasileiros, está aqui presente, nas minhas costas aqui, mas você me corrija. Realmente é o seguinte, existe uma coisa chamada crime continuado. A própria lei anticorrupção, quando fala de prescrição, ela fala claramente do crime continuado. As prestações crime da é o propina, crime continuado. O crime continuado é o contrato superfaturado. Este é o crime. Esse é o crime. E é o crime continuado mesmo porque o governo, na sua paralisação, entre aspas, não cancelou, não suspendeu nenhum contrato. Eles estão em plena vigência. Portanto, Mas se o governo fizer isso, Hã? se o governo fizer isso, suspender esses contratos até o final do ano, você não consegue pegar essas empresas todas. Não, mas É até o final do ano, porque a lei já está vigendo desde 1º de fevereiro, pega perfeitamente. Agora, a questão é o seguinte, os contratos é que são o crime. A entrega do produto do superfaturamento é o produto do crime, sob o aspecto da lei anticorrupção. Quer dizer, o produto do crime é a entrega de parte do valor superfaturado. Portanto, o crime está no superfaturamento, nos contratos feitos. Agora, não é todo mundo que concorda com o senhor, né, professor? Quem? Não é todo mundo que concorda com o senhor, pelo que eu tenho lido. Se eu não estaria aqui. Se fosse unanimidade. Professor, Rodolfo. um pouco do que o senhor falou agora, principalmente sobre o ministro Jorge Hagi, contradiz o que o governo, a presidente Dilma, tem falado quando menciona a corrupção. Ela já falou mais de uma vez que nunca se investigou tanto no Brasil quanto nesse governo. No livro do senhor, nunca se investigou tanto. Tu não investigou tanto? No seu livro, o senhor destaca a importância de uma política de Estado de combate à corrupção, e não uma política de governo. Isso. A partir do que a gente está falando aqui, dá para tirar de que o país agora está num momento em que as instituições de investigação se consolidaram de uma forma tal que ficou mais difícil para o governante impedir essa investigação de ocorrer? Eu acho que sim. Eu acho que hoje nós temos instituições que, pela Constituição, são de Estado e não são de governo, como a Polícia Federal, a Justiça Federal, né? Ministério Público, que realmente tem agido de uma maneira muito autônoma, independente, não só nesse caso, mas em casos anteriores. O grande caso nosso é o mensalão. Tudo parte do mensalão, não pode dizer, o mensalão é porcaria perto desse. Não é, não. Mensalão é uma coisa, um marco histórico. Então, você verifica que esses entes de Estado, que não são entes de governo, agem. Agora, os entes de governo, que é a própria Presidente da República, os ministros de Estado, o Vice-Presidente da República, o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, o presidente do TCU, tanto o anterior que saiu semana passada como esse, diz que não, calma, é hora de imprensa, de a lei anticorrupção, que o ministro age, que não age, mas ele só fala, não age, ele diz, e não deixa agir. Ele faz o seguinte, ele diz, realmente essa lei precisa regulamentar, essa lei só vale para os casos que ocorreram depois de 1º de fevereiro e que realmente é uma lei que ainda não sei, ou seja, estão blindando claramente as empreiteiras, estão blindando claramente a Petrobras, que é a grande matriz dessa corrupção. E eles têm capacidade de fazer isso ainda? Tem capacidade, estão inseridos na opinião pública. Por exemplo, o ministro Hagi,
ele todo dia dá entrevista. Então, deu entrevista outro dia, dá entrevista, dizendo, não, ali precisa regulamentar. Não, só vale para os novos casos que ocorreram depois. Então, ele entra em contradição. Diz que precisa regulamentar, mas vale para os outros casos a partir de coisa. Entra em tremenda corrupção. E vai minando a opinião pública, criando confusão na opinião pública, a ponto de você ter várias pessoas que falam em regulamentação ainda. É uma coisa interessante. A propósito de blindagem... Só um minutinho, só o Frederico Vasconcelos fecha a roda e depois... É uma honra ter você aqui. No seu livro, o senhor cita duas causas, né, que seriam relevantes para esse caso todo de corrupção da Petrobras. O aparelhamento político feito pelo Partido dos Trabalhadores e uma mudança que houve ainda no governo Fernando Henrique do regulamento que veio permitir à Petrobras a fazer contratos de obras sem concorrência. Então, nós tivemos um mensalão petista e tivemos um mensalão tucano. Será que lá atrás não faltou investigação sobre um possível, suposto petrolão tucano? Eu acho o seguinte, realmente, eu vou aproveitar a sua excelente pergunta, é o seguinte, eu trabalhei no tempo do Itamar Franco, quando começou o governo, ele chamou uma comissão da sociedade civil, pro bono, para tratar da corrupção que havia no Poder Executivo em decorrência da CPI dos anões, para mostrar que todos os orçamentos eram manipulados pelas empreiteiras e também pelas companhias as farmacêuticas, etc., em cada ministério. Então, essa comissão trabalhou muito bem durante um ano, pro bono, nunca pagou nada, o governo nunca pagou nada por ela, mesmo porque ela não era de funcionários públicos. E o que ocorreu? Chegou-se à conclusão de que precisava, no plano do DNR, que é o DENIT atual, que é um órgão absolutamente corrupto, Se Deus é absoluto, o DENIT também é, e o DNR também. Então, o que acontece? Nós chegamos à conclusão de que precisava realmente declarar a inidoneidade das empreiteiras que trabalhavam no DNR. Então, o que essas empreiteiras do DNR fizeram? Vieram correndo para a comissão, ainda que informalmente, dizer que eles queriam que fosse adotado no Brasil o que é adotado no resto do mundo, sobretudo nos Estados Unidos, que é o sistema do performance bond, ou seja, que garante ao Estado a obra feita e acabada no prazo e na qualidade, e que eles aceitariam isso. Daí o que aconteceu? Daí o governo do Itamar Franco foi se esgotando no tempo, e ele resolveu, então, transferir esse relatório ao Fernando Henrique, numa solenidade onde estavam presentes todos os ministros, o Fernando Henrique, etc., e tal, para que o Fernando Henrique desse prosseguimento às investigações e declarasse inidoneidade, certo? O que aconteceu? O Fernando Henrique tomou posse, primeira semana demitiu a comissão, sem nenhum agradecimento, sem nenhuma condecoração, sem nada, demitido, como se fosse demitido a bem do serviço público. Daí, em seguida, arquivou no mar profundo o relatório que faz parte do livro Negro da Corrupção, que está à disposição de todo mundo, inclusive na internet, que hoje em dia a internet tem o livro completo lá para ser consultado. E com isso, o que aconteceu? As empreiteiras que queriam se salvar através do performance bond, que é a maneira de se contratar com o Estado, obras é através do performance bond em qualquer país civilizado. Então, o que ela fez? Começaram a agir dentro do governo a ponto de, na regulamentação da Petrobras, da lei que criou a Agência Nacional de Energia, lá estava na lei que poderia a Petrobras simplesmente não ter como é que chama? A concorrência simplificada em casos de compra de materiais. Aí eles no regulamento, isso na lei. No regulamento eles puseram, pode haver simplificação de compra de materiais e de obras. Aí abriu a porteira. Uma fraude legal, uma fraude. Foi feita uma fraude, certo? Então, como o governo... Isso não é uma flexibilização, professor? Essa não foi uma tentativa de flexibilizar e aproximar a Petrobras mais de um sistema de mercado? Não, a Petrobras... Não havia controle a concorrência é um princípio fundamental da administração pública, e a Petrobras faz parte da administração pública, ela não pode nunca flexibilizar. Fez mais ainda o regulamento,
o seguinte, que os contratos eram de direito privado, sendo que a Petrobras é o braço operacional do monopólio do petróleo, lei concessional. Ela é uma entidade pública como Mas, poucas professor, são. o senhor enxerga alguma semelhança entre isso que se deu e o projeto evidente, né, de eternização no poder que o PT desenvolveu se valendo desse tipo de instrumento? Pois é, aí foi o seguinte, o PSDB não era um partido hegemônico. Quem governava o Brasil era o Fernando Henrique Cardoso, que era um governante do país com todas as garantias constitucionais e observância das garantias constitucionais. O PSDB não era o governo, não é? Nunca o PSDB se arrogou em governo. Era um partido absolutamente, como se podia dizer hoje, um partido civilizado. E o governo do Fernando Henrique era um governo civilizado, democrático, o Estado democrático de direito, republicano, todas as características, não há nada. Mas as empreiteiras colocaram isso no regulamento. Quando chegou o partido hegemônico, em que realmente o PT é que governa, não é? Porque o partido hegemônico é aquele, quem governa o país é o partido, não é que o partido elege o presidente da República, é o partido que governa. A partir daí eles aparelharam completamente a Petrobras. Ao aparelhar a Petrobras desde a presidência até os gerentes que se vê na Operação Lava Jato, tem gerente, subgerente lá dentro nessa operação, eles, todos os administradores com algum poder de mando na Petrobras se tornaram agentes dos partidos. Então, você é agente do PT, ou você é agente do PP, você é agente do PMDB. Então, lotearam a Petrobras no sentido de cada partido ter, naturalmente, o partido hegemônico. Mas, professor, o senhor não acha que isso é um problema de gestão, mais do que qualquer outra coisa? Se você faz... Isso é projeto de poder. Né? Não, é um projeto de poder. Mas se você tem uma empresa blindada a esse tipo de projeto, o Banco do Brasil, por exemplo, ele é blindado. É muito difícil ali haver muita influência política. As poucas que tiveram foram expurgadas e não mexeu muito na estrutura. Que bom. Aquela estrutura da Petrobras, a estrutura de gestão da Petrobras, ela não deveria ter um controle. Ela parece, pela informação que eu tenho, existia um controle maior dentro da empresa, de comissões formadas, para, enfim, evitar esse tipo de coisa. Isso no tempo do governo Fernando Henrique. Isso no tempo do governo Fernando Henrique existia. Mas isso foi desmantelado. É culpa da empresa ou é culpa da lei? É culpa da empresa, da lei. A lei é a grande culpada, sem dúvida nenhuma, Sônia. A lei é a grande culpada. Agora, ela foi feita pelos empreiteiros que colocaram. Primeiro, a Petrobras não tem nada de fazer esse negócio de contrato com empreiteiras para fazer obras tipo refinaria. Ela sempre ela foi general contractor das obras dela. As refinarias brasileiras dos anos 50, 60, 70, eram todas o general contractor da... Professor, as obras não eram desse tamanho. Que seus engenheiros faziam... Mas não eram desse tamanho, professor. O investimento não era desse tamanho. A Petrobras não tem condições de investir o que ela precisa sozinha. Ela precisa de gente... Não investir, ela tem que realmente investir, ela pode arranjar um recurso. Ela tem o corpo técnico necessário para ser general contractor dela mesma. Sempre usou isso. Depois começou a inventar de entregar obras de refinarias, etc., e coisa, para empresas privadas, que já é fruto dessa possibilidade de fazer os pacotes fechados, tá certo? Então, na realidade, a coisa começou antes e agora ficou pior. Deixa eu só falar uma coisa. Os acionistas minoritários, e eu tenho ouvido muitos deles, eles defendem uma gestão mais profissional e blindada dentro da Petrobras, para que não ocorra, de novo, esse tipo de coisa. Agora virou caso de polícia, né? Essa parte é da polícia, mas daqui para frente, vamos olhar para frente. Augusto, precisa ter uma blindagem para que isso não ocorra nem com o PSDB, com o PT, com o PF, o que for. Evidente, tem que ter absolutamente também uma empresa de Estado, não pode ser empresa de governo. Ela é do Estado, ela como eu falei, ela é o braço operacional de uma regra constitucional de monopólio, que é uma cláusula muito importante, você criar um monopólio sobre a produção de determinado bem, né?
Quer dizer, então, ela deveria ser exatamente o que você falou. Quer dizer, ter ser uma empresa ligada ao Estado e não ligada a governo nenhum, que põe gente, tira gente, etc. Então, Mulher, eu vou pedir para deixar para o próximo bloco, aí você abre, tá, a rodada, porque agora vamos ter de fazer um rápido intervalo. Voltamos já já com o advogado e professor de Direito Modesto Carvalhosa. Estamos de volta ao vivo com o jurista Modesto Carvalhosa. Estamos falando de corrupção, de modo geral. Professor, muita gente, né, o brasileiro vive insatisfeito também, mesmo com notícias que me parecem estimulantes. Exemplo, a prisão de políticos importantes, determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mensalão. O José Dirceu, por exemplo, estou individualizando porque estou especificando aqui o caso dele porque é o mais conhecido e o mais fortemente simbólico. O Zé Dirceu passava sempre o Réveillon naqueles lugares que aparecem na coluna da Sônia Raci, né? São mais elegantes e tal. E passou o Réveillon na cadeia, disso que se trata, e passou o Natal na cadeia e tal. A prisão dos políticos foi considerado um ponto de inflexão muito importante para o desenvolvimento, para a consolidação das instituições brasileiras. Eu também acho de igual importância a prisão dos empreiteiros. Eu queria que o senhor avaliasse o que significa esse tipo de prisão num país em que parecia há pouco tempo impossível prender um empreiteiro por mais de um dia. Bom, eu acho que isso é uma evolução, como eu falei. O Brasil, a partir do Mensalão, ele tomou coragem de realmente tomar providências com referência à corrupção em termos de alta corrupção, né? Então, hoje em dia, a questão é muito clara de que realmente quando é pilhado, ele vai preso. E esses empreiteiros, se não entrarem em delação, no regime de delação premiada, vão pegar 20, 50 anos de prisão. Quer dizer, pode ser que não cumpram isso, porque há todo aquele desconto de tempo de prisão. Mas, na realidade, a perspectiva de prisão deles é um feito extraordinário, de um lado, porque permite que se julgue pessoas intocáveis, e, por outro lado, também é mais um fator de depressão do país, ou seja, o país que não confia no seu governo. Quer dizer, o governo no Brasil está cada vez mais desmoralizado, na medida em que há uma exposição enorme agora dos empreiteiros, e vai haver dos políticos, evidentemente, a autoridade, a credibilidade do governo está cada vez mais fraca, tá certo? Então, o governo está, de certa maneira, está a haver uma ingovernabilidade latente no país. Então, tem dois lados. Eduardo. A esse propósito, professor, eu achei uma frase aqui muito interessante que diz o seguinte: quando a corrupção se tornou tão pública e os fatos tão notórios que é preciso investigar e processar, as repercussões às vezes colocam o próprio governo em perigo. A frase segue, não é do seu livro, é do Maurice Garçon e foi citado pelo Nelson Gris em 59. Mas parece que a notoriedade da corrupção continua. Você acha que os fatos que, ora investigados, podem pôr o próprio governo em perigo? Olha, o Nelson Gris é o grande antecessor seu, você está na altura do Nelson Gris. Mas, de certa maneira, ele previu uma situação brasileira dos anos 50 que acabou realmente numa convulsão enorme. Quer dizer, o que levou o presidente Getúlio Vargas ao suicídio não foi só o incidente do atentado e do assassinato do major, atentado contra o Carlos Lacerda. Era o ambiente, o mar de lama. Então, realmente, a corrupção é uma coisa que interfere no prosseguimento das instituições e da governabilidade. O Getúlio foi
vítima também do mar de lama. Então, o que ele falou é algo que se repete no país, que se repetiu naturalmente depois, no caso Collor, e que realmente a coisa está ficando muito grave no sentido de credibilidade. Existe uma falta de credibilidade da cidadania com referência ao governo. É uma falta de credibilidade silenciosa que é muito perigosa. E também a que leva a um passo da ingovernabilidade, certo? Quer dizer, não existe mais autoridade que se respeite, se torna ingovernável. De modo que a nossa crise, de certa maneira, é uma crise muito perigosa, uma crise institucional que precisaria realmente ser tratada como tal e não deixar o governo completamente sem rumo, sem iniciativa, sem nada, sem resposta nenhuma como ocorre Professor, agora. Tem o Rodolfo, só para falar. Professor, eu queria voltar um pouco à Comissão Especial de Investigação. Pelo que o senhor conta no livro, vocês descobriram coisas como um mesmo contrato pelo mesmo serviço com 1000% de diferença. 1.500. 1.537. Pelo que está escrito no livro, a gente fica com a impressão de que muito do que está ocorrendo agora e essa expectativa de que as coisas possam melhorar nesse âmbito de combate à corrupção poderia ter sido resolvido ali, Claro. de um governo para o outro. Claro. E de uma forma talvez menos traumática do que está acontecendo com a maior empresa estatal do país. Por que isso não aconteceu? E eu queria que o senhor contasse um pouco mais do trabalho. Aconteceu pelo seguinte, porque as empreiteiras iam se... O Itamar Franco, que de bela memória, inclusive ele saiu do governo com 87% de aprovação da população, por causa do Plano Real. Realmente ele queria se tornar ele idôneo. Mas como era o fim do governo, houve uma gestão ali para serem indicados ele idôneo no governo seguinte. Daí não houve nada. E a negociação era feita em termos de performance bond, tá certo? Do surety bond, que é realmente o performance bond. As empreiteiras, sabendo que seriam declaradas inidôneas, elas tomaram a iniciativa de propor o performance bond. Ou seja, acabava a interlocução entre governo e empreiteira. O que precisa no Brasil realmente é acabar com essa interlocução. Que é essa interlocução, quer dizer, o governo contrata com a empreiteira, não tem nada a ver com isso. Ele faz a licitação, o licitante arranja uma empreiteira, uma seguradora que garanta o prazo, a qualidade do serviço, tá certo? E a técnica do serviço, tudo. E essa seguradora é que faz a interlocução com o governo. Não é a empreiteira. O que é performance bond, Hã? professor? Performance bond, o que é? Performance bond é a garantia da atuação da empreiteira na obra que ela contratou. Mas Performance. um seguro, né? É um seguro. É um seguro. Mas não é um seguro no sentido de um evento futuro incerto. É um seguro de realmente capacidade da companhia fazer. Se a companhia parar a obra, se a companhia fizer má qualidade da obra, não entregar a obra, quem paga ao governo é a seguradora. E o que acontece? Daí ela cobra da empreiteira, cabalmente tudo que ela pagou ao governo. Daí o que acontece com a empreiteira? Vai à falência. Mas isso acontece no mundo inteiro, professor. Por que só aqui que isso aqui não... Não, no mundo inteiro não acontece. Só aqui não, mas enfim, países de primeiro mundo, países de primeiro mundo acontece. Quer dizer, é uma coisa um pouco recente, ou seja, a primeira lei de performance bond, ou de surety bond, foi feita nos Estados Unidos em 1897. Mas essas mesmas empreiteiras brasileiras, elas atuam lá fora com performance bond. Claro. É isso que eu estou dizendo. Então, por isso é que elas propuseram aqui, entendeu? Não me ponham inidôneas. Vamos fazer o performance bond. Agora, o governo isso não, o governo Fernando Henrique não fez nada. Então, o que acontece? Por que o senhor acha que o governo Fernando Henrique não fez nada? Porque eles aí falaram, agora estamos no céu de novo, entendeu? Não há nenhuma, eles arquivaram as providências que foram solicitadas, acabaram com a comissão, acabaram com tudo. Então, mas agora vamos tocar o pau. A Sônia, só girando. Tá. Eu queria pegar um pouco o que ele falou, que o Brasil tinha a imagem de que uma figura pública, um político, um empresário, não ficava mais de um dia preso. Um juiz federal, que ele atua nessa área de lavagem, ele tem uma avaliação sobre a advocacia brasileira que diz que não está acostumada com essa nova legislação, né, que está sendo introduzida,
que tem alguns outros mecanismos, e ele coloca o seguinte, que eles... a questão que ele coloca é a seguinte, a lei da delação premiada, que está tão combatida, em que medida tem razão aqueles que alegam que ela fere a ética? Ou então Combatida ela por quem, Frederico? Normalmente são criminalistas que defendem esse rótulo, mas também tem alguns juristas que falam isso, que são pessoas sérias. Mercado de trabalho. Então, quer dizer, que seria um estímulo à caguetagem, né? Mas existe, eu queria que você avaliasse um pouco também essa questão da banca, né? Que está na Berlinda com esses fatos novos. Como ele falou, você tem hoje presos já estão mais de 30 dias, a gente não tinha ideia disso, né, no período recente. O mensalão já mudou um pouco. Os advogados chegaram em Brasília, crentes que iam absolver os réus e foram para Papuda. É um fato novo. Agora, a delação premiada é uma experiência, tudo americano, né? Todo mundo mete pau em americano, mas o americano tem coisas de inovação fantásticas. Eles criaram essa delação premiada há já uns 30 anos e, com isso, eles conseguiram desbaratar organizações criminosas de uma maneira fantástica que não a conseguiam. Então, a delação premiada é uma instituição extraordinária. É a forma de combater o crime organizado, do qual a corrupção faz parte, evidentemente, porque a organização da corrupção é nas empresas, elas que organizam a corrupção. Mas você ter os diretores delas realmente aceitando a delação premiada, como os intermediários também, doleiros e malas, etc. Quer dizer, que você tem esse pessoal sabendo que vai pegar 50 anos de prisão, a apresentar a delação premiada, ele realmente aí entrega absolutamente tudo, tá certo? E entrega por duas razões. Primeiro, para conseguir diminuir a pena dele, a coisa irrisória. E segundo, que é melhor entregar logo, porque também tem um problema de pessoal, de segurança. Então, ele entrega tudo o que ele sabe, porque você não vai sofrer atentado depois, porque ele já entregou tudo. Então, é uma instituição extraordinária que no Brasil está sendo agora adotada de algum tempo para cá, pelo CAD, sobretudo, em matéria de monopólio, que foi a que inaugurou mais essa parte, e agora pela Polícia Federal, pela Justiça Federal, pela Promotoria Pública, que eu acho uma iniciativa extraordinária. Se não fosse a delação, nós não estaríamos nesse amplo espectro da corrupção que existe na Petrobras. Mas o que os advogados têm questionado é a forma como está sendo utilizada a delação, como um subterfúgio para tentar tirar alguma coisa, para fazer o acordo. Quer dizer, teve um procurador, inclusive, que escreveu um artigo dando a entender que a prisão seria justificada como subterfúgio para conseguir a delação. E isso, assim, alguns juristas dizem que isso pode gerar um risco de anular essa prova numa instância superior. Pois é, mas está sendo usado da forma correta. Isso é um pouco de abuso do promotor, né, naturalmente. A crítica que eu tenho ouvido de alguns colegas criminalistas é essa. Não é contra a delação em si, mas como modo como alguns dos empresários estão sendo pressionados, ameaçados de serem jogados na penitenciária, onde podiam ser violentados, etc., se não fizerem a delação. Então, há uma revolta natural do advogado. Inclusive, assim, na própria Operação Lava Jato, os empresários que estão presos estão sem televisão e sem jornal na cela. Isso até na penitenciária tem. Por que não tem? Mas qual é o impedimento? Quer dizer, por que esse massacre psicológico? Os advogados, eles se queixavam também dos ministros do Supremo. Quer dizer, eles veem violência em tudo. A violência maior é acometida pela turma que está presa. Meu Deus do céu, Mas, Augusto, a gente não pode misturar os canais. Não, mas veja bem, eu vou sair... Não, uma coisa não justifica a outra. O terrorismo não justifica a tortura. Só de apresentador para dizer o seguinte: todo mundo se espanta com o delator premiado que contou alguma coisa. Imagine, um criminoso e tal, como se não fosse assim nos Estados Unidos, e não só na Itália, onde vem a análise agora de que não, mas depois da Operação Mãos Limpas veio o Berlusconi. Ele não veio por causa da Operação Mãos Limpas, ele veio por outros fatores, senão haveria um Berlusconi nos Estados Unidos. Agora, está se dando mais peso a isso, mas falou pressionado e tal, do que a uma roubalheira que só não espanta o Brasil, porque é a primeira vez que eu vejo propina calculada em $1 milhão
de dólares e a negociata feita em bilhões. Bilhão virou unidade monetária. Então, 100 bilhões de como dólares. é uma coisa que sempre aconteceu? 100 milhões de dólares. Claro que não. Claro que é diferente. Dito isso, eu volto à condição O que me parece mais arriscado, e eu queria ouvir o professor sobre isso, é perder uma prova valiosíssima, como as que estão sendo colhidas com as delações, por causa da forma como ela está sendo utilizada. Pois é, isso é um abuso, é um pouco de abuso que sempre ocorre. Eu acho que tem que ser... Aliás, a Ordem dos Advogados do Brasil já fez uma manifestação, não é, Eduardo? Sobre isso, sobre esse abuso de ameaça, porque, na realidade, a delação premiada é uma iniciativa, pela própria lei, está dito isso claro, em todas as leis que falam de delação premiada, do CAD e a lei de anticorrupção. É uma iniciativa do réu, iniciativa do indiciado, que antes de ser réu, indiciado, ou do réu, tá certo? Aí na fase instrutória do processo. Então, ele não pode ser coagido a fazer isso. É uma forma psicológica de tortura, não tem dúvida nenhuma. Digamos, um empreiteiro Agora, desse... ele que nem o Costa, o Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto Costa, ele disse, eu fui e conversei com a minha família, com a minha filha, com a minha mulher, realmente nós, em família, resolvemos que eu iria aceitar a delação premiada. Então, isso é uma maneira legítima. Assim. Agora, forçar com prisões inaceitáveis, não dá certo, não está errado. Sínia. Fala nisso, desculpa, eu posso só falar uma coisa? Você que é advogado, emérito, onde é que anda a OAB? A OAB não trata desse assunto, da corrupção? Ela não defende? Ela que foi a promotora do impeachment do Collor, hoje está completamente quieta. Ela assumiu, ela está em férias, a OAB está em férias. Porque eu nunca vi uma entidade que tem a sua história completamente sem nenhuma manifestação, sem nenhuma mobilização a favor dessas investigações, desses processos que estão sendo realizados. Quieta, completamente quieta. O senhor critica a CNBB também, que também tem CNBB, participação. né? Sim. E Mas a a Associação OAB Brasileira de ainda é Imprensa, mais tudo certo. mulherar a propósito. Então, antes da Zínia, o que você tem a dizer? Não, eu acho que a OAB tem tido algumas iniciativas tímidas sobre estudos, comissões contra a corrupção, e aí nós entramos num problema que eu sei que é do seu interesse, que é o problema estrutural. A Sônia falou do Brasil e da Europa, né? O Jacques Rancière, o filósofo, num livro que está fazendo um furor aqui no Brasil, chamado Ódio à Democracia, ele diz o seguinte, que na Europa, pelo menos, a administração não é corrompida, salvo na questão dos contratos públicos, onde ela se confunde com o interesse do partido dominante. Como é que, professor, na sua visão, nós podemos enfrentar estruturalmente esse problema que não é só nosso, da corrupção? Isso é o seguinte, é quebrar a interlocução entre o poder contratante e a empreiteira contratada ou fornecedora de plataforma que for contratada. Então, a interlocução que os americanos fazem recentemente, desde 1897, e pela lei de 35, que era a Miller Act, eles fizeram obrigatoriamente. E depois tem o Little Miller Act, que todos os estados e municípios adotam. Então, o Miller Act diz todo o ente público que contrate uma obra de maior valor de $150 mil tem que fazer o performance bond. E os municípios dizem o seguinte, obra com mais de $10 mil tem que fazer performance bond. Então, com base nisso, a única maneira de quebrar isto é quebrar a interlocução direta do Estado com o contratante, quer dizer, do governo contratante. Tem que entrar a seguradora, parece que eu estou fazendo até propaganda de seguradora aqui, tem que entrar a seguradora no meio que ela responde pela performance do empreiteiro. Porque a questão é o seguinte, inclusive em questão de preço, questão de prazo, questão de qualidade. Se o empreiteiro não fizer, ela paga ao Estado. Ou então ela substitui por outro empreiteiro a fase final ou intermediária que realmente não foi feita pelo inadimplente. Então, tem que quebrar esse diálogo, não pode o empreiteiro conversar com o governo, conversar com o governador, o empreiteiro conversar com o ministro. Zínia e Sônia. Eu queria voltar um pouquinho na questão da Petrobras. O senhor falou que está sendo feita uma blindagem em relação a esse caso, né? E que dizem que a lei não pode ser aplicada ao caso da Petrobras porque ela não está regulamentada.
O senhor acha que o fato de, até hoje, essa norma não ter sido regulamentada, isso faria parte desse plano de blindagem? Exatamente. Não, eles dizem que precisa regulamentar. Isso. Quando não precisa regulamentar Ela é coisa auto-aplicável, nenhuma. a lei. Tá certo? E depois eles dizem que a Petrobras é vítima. É o próprio o TCU, o CGU, todo mundo que seriam os órgãos de julgamento, dizem que ela é vítima, a Petrobras é vítima. Quer dizer, como é que a Petrobras é vítima, tá certo? Que ela é que produziu todos esses contratos que deram recursos para as propinas que foram feitas aos partidos, aos parlamentares, aos próprios diretores dela, aos intermediários, etc. Ela é a própria companhia. E depois é o seguinte, a Petrobras, é uma pessoa jurídica. E a lei anticorrupção trata a pessoa jurídica objetivamente. Quer dizer, a culpa dela é objetiva. Não é se tinha dolo, não tinha dolo, tinha intenção, não tinha intenção. Não tem nada a ver. Quer dizer, se ela agiu, corrompeu o poder público, tá certo? Ou foi corrompida pelo poder público, tá certo? Por agentes do poder público, ela tem que responder Então, objetivamente pela lei. Então, não Daí eles precisaria de uma não querem regulamentação. botar nem empreiteira, nem a Petrobras, nada nessa lei. Essa lei é para inglês ver, entendeu? Como é uma lei fruto de tratados internacionais, é só para inglês ver, que não vão Mas aplicar nunca. Como a lei não está regulamentada, o que eu tenho ouvido é que está em compasso de espera, porque ninguém quer aplicá-la, porque não existe uma regulamentação. Falta regulamentar Mas é claro, mas isso é um a artigo propaganda, apenas, mas isso é isso o é a propaganda argumento. enganosa que o governo tem feito. Inclusive o ministro Raj, toda semana faz uma entrevista, qualquer pessoa lá ele faz entrevista. É o seguinte, que precisa regulamentar, ele sabe muito bem que não precisa regulamentar. Aí precisa regulamentar. E depois, aquilo que eu já falei aqui várias vezes. Então, só vale dos delitos feitos agora, entendeu? Um homem, eu acho, Os contratos que estão em vigência. É um advogado, é um homem que conhece perfeitamente disso. É uma maneira de inocular na população a não aplicação da lei às empreiteiras e à Petrobras. Certo? Quer dizer, o governo não está inerte. Hoje ainda ouvi uma entrevista, o governo está paralisado. Está trabalhando Está ativíssimo na não aplicação da lei anticorrupção. Ativíssimo. Sônia. Mobilizado. Professor, eu estou ouvindo o senhor falar muito sobre o ovo, né? Que são as empreiteiras. E a galinha, que são os políticos. Quem nasceu primeiro? É exatamente isso. Quer dizer, você não tem... O Brasil só terá chance de sair desses ciclos de corrupção de 20 anos, tempo do Getúlio Vargas, tempo do Collor, tempo agora, etc. Separando essas dois Se entes. tiver acabando com a interlocução entre o governo contratante e o contratado. Eu vou é a fazer única uma maneira. pergunta aqui que para o você aplicar no Que é o mundo que inteiro. houve, segundo as revelações do Samuel Weiner, no governo Juscelino Kubitschek, sobretudo durante a construção de Brasília. Também. Também. Professor, Então, mas muito então bem lembrado, eu vou fazer Augusto. uma outra pergunta. Separando esses dois entes, o ovo e a galinha, o ovo empreiteiros, galinha políticos. Ou o contrário. Quem é que vai financiar as campanhas políticas dos partidos brasileiros? Eu acho que aí tem toda, já no Supremo Tribunal, né, Eduardo? Tem todo já um julgamento já de maioria, no sentido de que não podem as pessoas jurídicas realmente financiarem partidos. Isso é uma medida sanitária absolutamente necessária. Quer dizer, você não pode... Existe em alguma outra parte do mundo esse tipo de separação? Claro. Quer dizer, aí na Itália, por exemplo, não pode. Eu acho que em vários países do mundo não pode pessoas jurídicas. Agora, nos Estados Unidos não. Noruega, Dinamarca. Vários países não desenvolvidos podem. não tem. Porque realmente... Estados Unidos tem, né? Estados Unidos tem, mas abertamente. Abertamente, quer dizer, os se Estados Unidos é outra coisa. uma Também montadora eles têm o performance bond, entendeu? Que impede que as grandes empreiteiras subornem, porque elas não têm vantagem nenhuma, que elas têm que pagar e têm que fazer as coisas. Professor? Agora, Mas elas, Não, só para completar a resposta, Frederico, aí você fala em seguida. Respondeu? Professor, não, é o seguinte, vamos dizer, há um saneamento. Quem garante que essas coisas não vão acontecer por debaixo do pano? bom, isso é muito difícil, né? Quer dizer, isso não Tem muita gente defendendo que isso só vai aumentar esse tipo de transação
Se ilícita. fizer, porque daí é o Cumprir a lei e clandestino, prender. mas daí tem os controles. Tomar o dinheiro de Então, volta. mas isso Tem não é os ter controles, lei. tem os O problema é- Eu não acho que é as soluções que são aventadas sejam soluções definitivas, celestiais. Quer dizer, elas são soluções de melhoria das relações, de melhoria da conduta do poder público e Eu ouço muito Sônia, dos deixa empresários. só rodar, Professor, Frederico. o ministro Gilson Dipp, Ah. né, que foi um dos incentivadores dessa criação de varas especializadas, ele disse que fez um estudo também da lei anticorrupção e ele não recomendaria a uma empresa, né, que fosse cliente dele, fazer esse acordo de leniência. Eu até gostaria que o senhor falasse um pouco sobre acordo de leniência, porque ele disse que a empresa não está livre. O que é acordo de leniência? É uma Porque espécie de delação premiada. premiada. É delação premiada Da empresa, é. Porque ele diz que a empresa não vai ficar livre de punições, nem os seus sócios, né, nem os dirigentes. Aí eu pergunto, se o senhor é advogado de uma empresa, o senhor recomendaria? Eu recomendaria, porque o destino das empresas desse tipo, corruptoras, e que aceitam corrupção ativa e aceitam corrupção passiva, quer dizer, a comissão pura ou comissão receptiva, elas podem ser dissolvidas. Quer dizer, pela lei anticorrupção, se elas realmente tiverem agido, como as empreiteiras, tiverem agido a vida inteira, tá certo? Ou no período ainda não prescricional, agido durante 5 anos para corrompendo todo mundo, ela é um dos motivos, uma das causas para a sua dissolução, que o Ministério Público pode, na ação civil pública, realmente fazer a dissolução dela. Então, essa é a primeira vantagem, não ser dissolvida. Depois, a multa fica 1/3 do que foi marcado. Por exemplo, 20% do faturamento. Se ela entrar num acordo de colaboração, portanto, um acordo de leniência, ela tem redução de 2/3 da multa. Ela não entra no cadastro geral das empresas que não podem contratar com o poder público. Elas não entram no cadastro que estão com a inidoneidade absoluta. Então, existe uma série de vantagens enormes para ela. Claro que os diretores não vão deixar de ser processados criminalmente por causa disso, que é outra lei, outras leis, tem nada a ver com a lei anticorrupção. Portanto, o acordo de leniência ou de delação, de autodelação, é absolutamente vantajoso para as empresas. Claro que não tem... Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já já com o professor de Direito Modesto Carvalhosa. Voltamos ao vivo com o jurista Modesto Carvalhosa para falar de corrupção e, claro, do combate à corrupção. Antes de passar a bola para o Rodolfo, eu pergunto o seguinte, a seu juízo, a presidente Dilma Rousseff pode ter cometido algum tipo de crime que a exponha a um pedido de impeachment? Eu acho que realmente a coisa não está madura a esse ponto, quer dizer, mas o que existe no governo, pelas manifestações do vice-presidente da República, do presidente do TCU, já que já saiu, do líder do PT, do ministro-chefe da CGU, é no sentido de não cumprimento da lei, ou seja, por que não cumprem a lei? A Constituição, no artigo 87, fala claramente que um dos motivos de crime de responsabilidade, e no caso também os ministros são responsáveis, é no sentido de que eles não podem sonegar a aplicação da lei. E eles estão sonegando a aplicação da lei. Isso é crime de a responsabilidade. Dilma Rousseff não se manifestou nada É sobre crime isso. de responsabilidade. É crime de responsabilidade, porque o que instiga o quê? A prevaricação. Quer dizer, que é prevaricação? A prevaricação é realmente não cumprir a lei, tá certo? Não plano mais, vamos dizer assim, do agente público que é o responsável por isso. Então, o vice-presidente da República, não, eles são muito grandes para parar. E o Brasil para. Acontece que o Brasil para por causa das empreiteiras. Porque as obras no Brasil não vão avante nunca, porque elas ganham nos aditivos. Então, as obras nunca acabam.
Tem, por exemplo, uma ferrovia, chamada Ferrovia Norte-Sul, que é do tempo do Sarney, do presidente E Sarney. o preço aumenta. O preço aumenta porque vão ter aditivo, então nunca Não anda e entrega. o preço aumenta. Então nunca entregam. A Ferrovia Norte-Sul é muito... Por exemplo, o Canal de Suez foi entregue em pouco tempo, em 3 anos. Ela tem 20 anos para carregar, de bitola única, bitola única, entendeu? Então, você imagine a transposição do Rio São Francisco, também é Deus empreiteira. Nunca acabará a obra, a transposição do Rio São Francisco é uma coisa que não existe, tá certo? Então, o que acontece? Elas vão fazendo aditivos, ganhando e geometricamente aumentando o valor, como o caso da Abreu de Lima, a refinaria, que foi orçada em 2 milhões, E não anda. e hoje está em 18 bilhões, e nunca vai ser entregue. Então, isso é que é o grande problema. Rodolfo e depois Eduardo Milei. Professor, quais são as instituições de Estado do Brasil hoje que merecem, de fato, esse nome? Instituições de Estado. Boa pergunta, Rodolfo. Eu acho o seguinte, eu acho que vamos dizer, de baixo para cima ou de cima para baixo? O senhor escolhe. Eu acho que a Justiça Federal merece. A Justiça Federal no plano que está aí, a Justiça Federal. Depois, a Polícia Federal, a Promotoria Pública, certo? Inclusive o chefe da promotoria. Quem mais merece? Eu acho que aí é a Polícia Federal, a advocacia, advocacia e tal. A CGU não me parece que seja muito independente nessa quadra, entendeu? Então, eu acho que são essas 3 instâncias que estão. Também o Supremo Tribunal Federal mostrou uma independência muito grande no caso do Mensalão. Eu espero que isso esteja também mantido quando houver os processos contra os políticos, mandatários. Eu acho que foi irrepreensível a posição do STF. Eu acho E que quais são as instituições que ainda não merecem e o que levaria elas a merecer isso? O que tem que mudar? Eu acho que a única que eu acho que realmente é uma ambiguidade enorme é o TCU. O TCU, por exemplo, tem um sistema, tem uma divisão chamada Divisão de Controle das Empresas empresas estatais, vamos dizer, para resumir o nome, e que tem agido muito bem, no sentido, inclusive, de alertar, como foi alertado o presidente Lula em 2006, ou 2009, de que as obras eram inteiramente irregulares, superfaturadas, irregulares e tal. Quer dizer, ela tem uma autonomia dentro do TCU que tem agido muito bem essa divisão do TCU. E toda a parte de auditoria também, o TCU tem feito esforços enormes para detectar defeitos em contratos. Deixa eu só fazer um registro. Mas o presidente do TCU não tem... É um registro curto nessa linha. A CGU teve um papel muito importante, alguns anos atrás, de mostrar como o dinheiro que vinha da área federal ia para um ralo que era disseminado nas prefeituras do interior. Só que isso aí não resultava em nada. E eram as grandes empreiteiras que pegavam e faziam o superfaturamento, a manutenção de contratos sendo mantidos perpetuamente. Pois é, mas as instituições, elas vão e voltam, né? Vão e voltam. Depois Quer dizer, as instituições hoje, CGU hoje com esse negócio de negar o início em típico prevaricação, de não instaurar os processos penais e administrativos contra as empreiteiras, ela está realmente agindo de uma maneira não autônoma, não de Estado. Ela está agindo na política do governo de sonegar com qualquer iniciativa e fazer com que a lei anticorrupção passe em branco dentro da maior crise político-institucional que nós vimos nos últimos tempos, certo? Parecida com aquela até do Collor, né? É olímpica, entendeu? Não quer nem saber. A lei anticorrupção é para inglês ver e para o ministro começar a falar só coisas para mostrar que ela não é aplicável por isso, por aquilo, etc. e tal, aos fatos correntes. Portanto, Eduardo Milei. no momento, ela não é uma entidade independente. Pode ser que daqui a algum tempo volte a ser uma entidade... Eduardo, depois Azine. Eu vou fazer uma pergunta, professor, um pouquinho mais técnica, mas antes você não pode deixar de dizer
que eu recebi mensagem do WhatsApp aqui de várias pessoas encantadas com a clareza e a elegância das suas respostas. E essas pessoas vão desde a minha sogra até os meus colegas do coletivo literário. E o que eu queria perguntar é o seguinte: normalmente, no acordo de leniência, que é aquele no qual a empresa confessa que fez uma coisa feia e denuncia os comparsas, há como consequência... Desculpe, mas é parecido com o que acaba de ocorrer na Holanda, com essa empresa que disse que tinha não acontecido deixa no de Brasil? ser. Mas, por exemplo, no caso do saber. cartel aqui no Brasil, né, crime de abuso de poder econômico, se a empresa faz a leniência, ela garante que a imunidade penal para os seus diretores. Então, ela não sofre a sanção, mas o seu diretor não vai para a cadeia. No caso da corrupção, a lei ficou no meio do caminho. Ou seja, a empresa não sofre a sanção, mas não há proteção para o diretor. Por isso gerou um nó, e talvez uma das causas seja isso. Embora a Zínia tenha dito que a lei é administrativa, autores como o Pier Paolo Bottini, por exemplo, que dizem que não, que é penal. E penal com responsabilidade objetiva, que é um contrassenso. Então, será que precisaria rever a lei? Não. O caso melhorar essa lei um pouquinho para ela ser mais operativa? Aí é o seguinte, o cartel é um delito contra o mercado, enquanto que a corrupção é um delito contra o Estado, ou seja, contra a moralidade do Estado. É um delito de qualidade muito maior, ou seja, de qualidade não, de gravidade muito maior. Então, se você tem um delito contra a moralidade do Estado ou contra o Estado, é diferente do cartel, que simplesmente está manipulando o mercado. O mercado é uma coisa difusa, enquanto que o Estado é algo que representa a própria sociedade. Então, daí ela não ter beneficiado os diretores está bem dentro da gravidade do crime, quer dizer, não tem nada... Os diretores que atentam contra o Estado, contra a moralidade do Estado, que são os diretores das empreiteiras, por exemplo, elas não têm que ser beneficiadas pela leniência. Ela tem que ser beneficiada pela leniência somente a empresa para descontar profundamente 2/3 da sua multa para poder continuar funcionando, para evitar a inidoneidade de certos casos. Enfim, ela tem um campo que não pode ser tão abrangente como no cartel. Doutor Carvalhosa, eu só aproveito aproveito as referências que vocês fizeram ao cartel, né, para registrar que, embora estejamos falando por motivos óbvios, muito mais desse escândalo da Petrobras, por envolver a maior, que já foi a maior estatal brasileira, uma das maiores do mundo, mas evidentemente é um cartel que atua em vários outros lugares, inclusive atuou, segundo todas as evidências, no metrô de São Paulo. Nós somos contra que todo tipo de corrupção, todo tipo de punição que nós defendemos, todo tipo de punição é aplicável a todos os corruptos. É isso que eu acho que o Brasil também precisa entender. Quem é que estava na sequência? Isso aí. Sônia. Fala assim. Não, Zínia. Você, Zínia. Professor, o artigo 5º da Lei Anticorrupção, em algum item que eu não me lembro qual, ela traz a possibilidade do fiscal abrir uma investigação contra uma empresa, tendo como base a própria lei, se essa empresa oferecer dificuldades na obtenção de informações ou de qualquer outro dado. O senhor acha que esse fato, porque o fiscal acaba tendo muito poder, né, com esse artigo, pode trazer um efeito contrário à lei e gerar mais corrupção? Não, eu acho que não, porque eu acho que a comissão processante ela tem todo um rito que é um rito de autofiscalização, né? Então é muito difícil você ver a comissão processante, que não é de uma pessoa só, são 3 pessoas, pode ser até mais, realmente possa ali barganhar com a própria sociedade. Agora, como o Augusto falou, realmente o crime é uma coisa que não pode ser prevista. Todo tipo de suborno pode ocorrer, concussão, de exigência, de extorsão, isso pode ocorrer, mas eu acho que a lei, nesse ponto, ela é bem equilibrada. Eu não acho que tem que modificar, não. Professor, qual seria o incentivo, então, às empresas de fazerem esse acordo de leniência? Se seus diretores vão continuar presos, eles vão ser criminalizados do mesmo jeito, qual a vantagem que elas teriam? Salvar a empresa. Salvar a empresa e não... Agora, me diz outra coisa, professor. Essa lei anticorrupção, como é que ela trata, vamos dizer, a parte executiva, dos diretores e os acionistas? Bom, os acionistas, o que ela pega os controladores, né? Quer dizer, os controladores também são
os controladores de pessoas físicas Eles vão e ser jurídicas penalizados com podem multas, ser né? realmente, Mas se não elas, como se elas os diretores, forem, não, né? se elas seriam julgadas e punidas na medida em que elas tivessem interferência na operacional que corrompeu ou foi corrompida. Então, aí só os acionistas das controladoras que realmente intervieram na corrupção que podem ser acionados. Agora, acionista minoritário, não. Mas nesse mesmo majoritário. Outra coisa mesmo que majoritário. mim, mesmo majoritário, professor. Mesmo majoritário, mas que não atua no executivo da empresa. Só controlador no sentido da lei societária, ou seja, que é aquele que elege os administradores, certo? E que efetivamente comanda a política da companhia. Esse é um específico, uma específica definição da lei societária. Mas dentro dos diversos conselhos de administração, existe uma coisa mais acima, que é a holding do grupo, onde estão os acionistas. Se a holding estiver implicada nesse processo, ela vai. Se ela não tiver, ela não vai ser incluída. E falar em conselho de administração, posso falar uma coisa? Esse negócio de conselho de administração, todo mundo pergunta. O conselho de administração de uma companhia é tão responsável quanto os diretores, na medida em que eles têm conhecimento de algum fato, ou do fato. Eles não são responsáveis quando a diretoria pratica atos ou condutas, ou existam fatos que ela não conheça. Quando ela conhece, ela é absolutamente responsável. Então, no caso também ela é responsável quando trata-se de negócios excepcionais, não negócios ordinários, negócios extraordinários. Por exemplo, a compra de uma refinaria nos Estados Unidos é um negócio extraordinário. Então, o Conselho de Administração é absolutamente responsável pela compra superfaturada, sei lá, com preço mais alto e tal, que foi realizada. Não pode dizer, fui mal informada. Fui mal informada como? É a obrigação dela ser informada. Ela não pode dizer, fui mal informada, entendeu? Então, a responsabilidade da Conselho de Administração é tanto quanto a diretoria em casos de negócios extraordinários, como em casos de qualquer assunto que ela no caso das empreiteiras. Desculpe, senhor, eu vou precisar. Completa a resposta rapidíssima, então a gente encerra. As empreiteiras, que têm todos os acionistas, enfim, não fazem parte do dia a dia. Mas isso ele respondeu. Se tivessem conhecimentos, que é o Conselho de Administração. Conselho de Administração, se eu estou entendendo bem, nós estamos falando do Conselho de Administração da Petrobras, especificamente. Mas, e também das empreiteiras. E de outras das empreiteiras também. Mas que no caso da Petrobras foi evidente. Também. É isso? Certo. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já com o quarto e último bloco da entrevista com o jurista Modesto Carvalhosa. Voltamos ao vivo com o professor de Direito Modesto Carvalhosa. Estamos falando de corrupção e de como combatê-la. Professor, nesse nosso último bloco, eu queria pedir que o senhor dissesse o que acontece para que as pessoas se arrisquem tão longe como foram nesse caso da Petrobras. Queria saber se é só impunidade, porque apesar, como lembrou bem o Rodolfo, se investiga muito, mas eu acho que o governo se investiga apesar do governo, porque o governo não faz nada. Então, apesar das informações, das evidências e tal, que a primeira CPI sobre a Petrobras foi ensaiada em 2008, em 2009 tentaram de novo e, apesar disso, o que houve? O Brasil conseguiu inventar na Petrobras propina com recibo, propina entregue em domicílio, transformar caixa 2 em caixa 1, nunca vi isso. As investigações correm em outros países, com descobertas seríssimas. Se provou que o dinheiro ia para financiamento de campanha também, sim, regularmente. Isso é só produto da impunidade? Por que no Brasil acontece isso? Ou isso é um fenômeno generalizado?
Bom, o Brasil agora está no 69º lugar no ranking de corrupção da Transparência Internacional. Chegaremos lá. Fala nisso, onde é que anda a Transparência Brasil também, Eduardo? Onde é que anda o Instituto Etos? Não falam nada, não fazem nada nesse caso, não mobilizam a sociedade civil, nada. Bom, então a questão é a seguinte, até perdi o que eu estava falando. Por que isso acontece? Que Por que acontece? O senhor está cobrando muito corretamente os institutos que se manifestam quando Não convém. investem nada, ficam só olimpicamente ali com o maior caso de escândalo e eles vivem. O Instituto é por causa de corrupção, o Instituto Específico de Corrupção não faz nada. E eu perguntei Agora, se era só impunidade que faz não, isso. impunidade não, é acobertamento total. Quer dizer, é o governo, pelos seus instrumentos, que no caso é a Petrobras, acobertam, se aproveitam, quer dizer, recebem parte desses superfaturamentos, que grande parte fica com a própria empresa. Então, é acobertamento e a proteção que o governo dá, que é o caso típico da Mensalão. Mensalão, o governo garantia ali, pelos seus ministros, etc., e tal, presidente de partido, garantiam não toda tinha a manobra. acontecido. Agora, aqui no caso não é só impunidade, é a proteção dizendo que será impune, porque ali está completamente, o governo está garantindo. Em vez de ter o seguradora da performance bond para garantir a realização da obra e a sua entrega, certo? Por preço melhor e qualidade, aqui nós temos um segurador, o governo é segurança de que pode fazer o que quiser, porque o governo é sócio. Perfeito. No livro O Livro Negro da Corrupção, há um episódio realmente muito curioso. Foi um grande industrial brasileiro pedindo desculpas à população de Alagoas, porque a empresa dele não tinha conseguido informações antes e contratou o escritório de PC Farias para prestar serviços de análise sobre a economia e a política de Alagoas. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte, há esse mecanismo que são esses contratos fajutos, né, de consultoria, que eles permanecem e também são um canal muito forte para a corrupção. Eu pergunto o seguinte, haveria alguma forma, vamos dizer, algum instrumento legal de distinguir previamente o que é uma consultoria efetiva, legítima, e uma consultoria apenas de fachada para... Eu acho difícil previamente verificar, quer dizer, como fazer uma coisa de prevenção sobre isso. Eu acho que realmente as consultorias foram criadas desde o tempo do PC Farias. Realmente elas são um instrumento de crime muito grande, elas são instrumentais na confecção do crime, na consumação do crime de corrupção. Então, isso é um pouco difícil, precisa haver uma atenção grande, por exemplo, da Polícia Federal e uma consultoria, ficar um serviço de inteligência para se verificar quais são as consultorias legítimas e não legítimas, porque existem muitas consultorias absolutamente ilegítimas. Então, é um serviço de acompanhamento desse tipo de delito que ocorre. Né? Professor, eu estou um pouco preocupado com esse pessimismo generalizado, esse clima meio sinistro, né? Eu vi pelo menos duas coisas que dão uma esperança. Uma foi uma pesquisa... Eu estou otimista com a prisão. Em que Empreiteiro. 83% dos jovens estão revoltados, indignados com a corrupção. Outro foi um episódio singelo. Duas crianças pequenininhas, 5 e 3 anos, filhos de uma amiga advogada, o maior bateu no menor, a mãe deu bronca e o menor olhou para ela e falou, mãe, ele está demitido. Então, eu acho que essa ideia de que quem infringe a lei é demitido, é punido, talvez passe para a nova geração. Para a mais velha está difícil. Você acha que há esperança? Há muita. Eu estou muito esperançoso, contanto que haja uma possibilidade estrutural de quebrar o relacionamento criminoso que existe entre contratantes e contratados no serviço público para a realização de obras e serviços. E fornecimentos também. E do que depende? Esse é o... Do que depende isso? Do que depende isso? Depende de nada. Olha que pergunta, Rodolfo. Depende de nada. Ou seja, não precisa leizinha nova nenhuma, como o Eduardo falou, está cheio de lei e tudo mais. Não tem nada de lei. Quer dizer, as leis que tratam de concorrência, as leis que tratam de serviço público, de contratação de terceiros para a realização do serviço público, sejam serviços, sejam obras, sejam fornecimentos, todas elas, inclusive a 8666, a lei, essa lei da dispensa, esse regulamento da dispensa de licitação
da própria Petrobras, todas elas falam de que o governo pode exigir garantias. Então, você, se quiser realmente colocar, acabar com essa interlocução entre Estado e contratante e criar o Performance Bond, que é absolutamente consagrado no mundo, nos Estados Unidos há mais de 100 anos, 120 anos, realmente você não precisa mudar lei nenhuma. Você pode, no máximo, fazer uma ordem de serviço na Petrobras, dizendo, agora em diante só com Surety Bond, com os Performance Bond. Vontade. As Depois você seguradoras pode brasileiras, fazer um regulamento interno, um decreto interno, chama de decreto interno, do governo federal, dizendo todas as licitações e todas as contratações têm que ter o garantidor da performance do trabalho. As Eles não precisam seguradoras fazer lei nenhuma, é brasileiras, só cumprir as possibilidades Mas depende que a própria de lei vontade dá. isso. as seguradoras brasileiras fariam esse tipo de... Olha que é uma bela pergunta. É. Essa é uma bela pergunta. Eu tenho a impressão que se não fizerem, elas deviam começar a fazer, porque dá um bom dinheiro também. Porque existem várias incertezas aqui, né? As incertezas são muito grandes, esse seguro seria também... É uma questão de implementação. É uma questão de implementação. Quem chegar primeiro, quem fizer, vai ganhar muito dinheiro. Agora, precisa ter grandeza e capacidade. Ou então tem também as empresas internacionais. E tem o redesconto, ou quer dizer, o resseguro. Quer dizer, o seguro não é um risco. O seguro tem o resseguro internacional. Quer dizer, você tem que fazer um performance bond perfeitamente, é uma coisa absolutamente conhecida no mundo inteiro. Com o resseguro do performance bond, você pode fazer claramente. Gênia. Professor, o senhor, ao longo aqui da conversa, disse algumas vezes que essa é uma lei para inglês ver. O que seria necessário ocorrer, então, para que ela tivesse eficácia? E seria necessário, por exemplo, a participação do Ministério Público maior? Né? Bom, o caso, assim, que pergunta, assim, né? Perfeita. O caso é o seguinte, a lei diz, se o governo não agir administrativamente, se realmente as entidades correcionais, os entes públicos correcionais, como CGU, Corregedoria Geral da União, Corregedoria TCU, corregedorias estaduais, municipais, não agirem, cabe ao Ministério Público agir em nome deles. Está lá na lei, certo? Portanto, o senhor acha que é isso tem que o ocorre? remédio do Ministério Público fazer. Agora, eu li no jornal hoje, o Ministério Público vai começar ações contra as pessoas jurídicas. Não sei se ele está bem consciente de que deve assumir os processos penais administrativos. Mas eu acho que aí tem o remédio, porque como está, a lei será para inglês ver. A lei não foi feita para inglês ver, mas o governo atual está fazendo com que a lei seja para inglês ver, a partir da própria Controladoria Geral da União. Professor, para encerrar o programa, temos um pouco mais de um minuto, eu pergunto ao senhor o seguinte, quando o Rodolfo perguntou quais instituições têm a credibilidade preservada, a primeira que o senhor citou foi a Justiça Federal. Isso. O senhor respondeu isso pensando no juiz Sérgio Moro ou é uma instituição que tem vários Sérgios Moros aí que tem tido até agora um comportamento exemplar, o Juiz Federal de Curitiba? Eu tenho a impressão que a Justiça Federal tem agido muito bem em várias instâncias, inclusive as justiças estatuais em certos estados do Brasil são absolutamente lamentáveis, a partir inclusive do que o próprio Conselho Nacional de Justiça relata. Mas a Justiça Federal nos estados tem agido muito bem e aqui o exemplo do Paraná é um deles, onde que é uma justiça muito bem aparelhada, muito autônoma. Ela tem funcionado muito bem em todo o país. Quer dizer, não sei de 100%, mas é um órgão muito atuante e positivamente. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do Frederico Vasconcelos, do Eduardo Mui-Laerte, da Sônia Raci, do Rodolfo Borges, da Zínia Baeta, dos tuiteiros convidados e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanha até agora e, em especial, ao doutor Modesto Carvalhosa pela entrevista que acaba nos conceder. Doutor Carvalhosa, muito obrigado pelas respostas claras, por ter analisado com muita coragem e tranquilidade aí temas que são sempre delicados. Eu acho que nós ficamos entendendo muito mais aí de um assunto que interessa ou deveria interessar a todo brasileiro. Muito obrigado. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.